Pessoal, estou gravando esse vídeo de uma maneira rápida e bem improvisada para passar algumas dicas aí sobre concursos estaduais e municipais aqui no Paraná. Eu sou concurseiro, fiz alguns concursos aí e agora tive alguns resultados que eu gostaria de compartilhar o meu método, né? Que tem funcionado para mim, talvez funcione para você. Então, a primeira questão que você deve analisar quando você vai fazer um concurso é as condições do cargo. Né? Então, primeiramente, salário e benefícios. Tem salário, tem vale alimentação, tem plano de saúde, tem alguma coisa interessante. No meu caso, eu procuro cargos de engenheiro civil. Então, se você é engenheiro civil, talvez vá se identificar. Né? Geralmente a prefeitura não paga o piso e o estado também não. Então, às vezes é um salário muito baixo para a profissão que você tem, né? Para a tua responsabilidade. Às vezes não vale a pena. Por mais que você tenha, você precise da vaga, você vai acabar se batendo, porque você tem que arranjar um lugar para morar nessa outra cidade, vai ter que gastar talvez com aluguel, com uma casa, enfim, e vai sair mais caro, como diz, mais caro molho que o peixe. Às vezes existem salários para carga horária de 20 horas, por exemplo, em cidades pequenas. Mas você não tem o que fazer nessas outras, por exemplo, 20 horas, né? Metade da semana. E você não tem o que fazer nessas outras 20 horas, porque a cidade pequena não tem outras oportunidades. Então, como você vai complementar a sua renda? Né? Isso é um problema. Local de atuação, né? Daí entra a questão da cidade. Será que a cidade é boa? Né? Tem onde morar? Então, já teve cidades que eu viajei aí que não tinha onde morar, não tinha aluguel, era uma dificuldade para encontrar. Então, e quando encontrava era caro. Né? Então tem que pensar nesse local de atuação e local de prova, que é quase a mesma coisa. Às vezes a prova é numa outra cidade, que não é no local de atuação. Né? E qual a distância dessa prova, do local de prova, né? Da sua casa? Quanto você vai gastar para ir fazer esse concurso? Será que vale a pena você gastar tanto assim para arriscar? Então, é um ponto a ser considerado. Uma coisa que eu faço geralmente, uma análise mais precisa da contratação, saber se vai ter a contratação, porque ultimamente a gente tem visto concursos com cargos de reserva, cadastro de reserva, né? Então, ou seja, eles não são obrigados a te contratar. Quando tem contratação imediata, né? Uma vaga de contratação imediata é que vão ter que te contratar. Senão, você vai poder entrar com mandato de segurança e conseguir essa vaga. Mas geralmente eles colocam isso para ficar pendente. Eles não são obrigados a te contratar. Mas para saber se vão ou não, eu sugiro você verificar o portal de transparência da sua cidade, da cidade da prova, né? Ver quem está nesses cargos e qual a data de contratação. Por exemplo, no caso de engenheiro civil, você tem uma cidade pequena, não exige muitos engenheiros civis. E vamos supor, nós estamos em 2025 aqui nesse vídeo. Em 2022 foram contratados 3 engenheiros civis, a cidade tem 30 mil habitantes. Dificilmente vão contratar mais engenheiros, a não ser que a cidade esteja em expansão. Ou, por exemplo, você tem um cargo PSS que vai expirar. Então, provavelmente aquela vaga do PSS vai ser a que vai ser contratado no concurso. Né? Concursos anteriores, como falei, né? Então, talvez criaram um concurso há 3 anos atrás, já contrataram todos os engenheiros que precisavam, estão fazendo esse concurso aí, é mais para arrecadação de verba, né? De receita. E quantos funcionários do cargo já existe no local, foi o que eu falei. E a segunda, né, que seria a questão do estudo. Então, eu não sei se você se encaixa nessa situação, mas a minha situação é que eu sempre estudava de edital em edital. Então, abria o edital, eu começava a estudar. Né? E não tinha muito tempo para estudar. Então, como fazer a coisa render? Eu pegava provas da banca e me baseava nelas, porque a banca geralmente é previsível. Eu já estudei algumas bancas aí do estado, que nem, por exemplo, a Unioeste, Unicentro, agora tem a OCP, né? Tem Fafipa, enfim, eles são previsíveis. Principalmente algumas, eu particularmente sei que a Unioeste é bem previsível. Porque questões geralmente cai repetido, né? Eles não têm tempo de ficar fazendo uma prova nova a cada edital. Então eles dão uma refogada ali nas questões de outros concursos, pegam de outras bancas, dão uma alterada e jogam lá pra gente. Então é interessante você estudar pelas questões da banca. Provas antigas e do mesmo cargo. Né? Então, vamos supor no meu caso, engenheiro civil. Estuda questões de engenheiro civil de 5 anos atrás para cá. Não digo mais tempo que isso, talvez seja interessante se você não tem outra opção. Né? Terminou todas as questões, vai para as provas mais antigas, mas não faça provas muito antigas porque tem a questão da legislação que pode mudar. Né? A gente tem as nossas NBRs aí que são revisadas a cada 5 10 anos, então isso pode mudar e não ser interessante. Que nem, por exemplo, a lei de orçamentos, né, que já mudou. Agora é a 14.133, se eu não estou enganado. Então já algumas provas levam a lei antiga, e outras levam a lei nova para as questões. Estudar por similaridade de instituição, então a ideia é você estudar todas as provas da banca, mas se você tiver que focar em alguma, foque em similaridade de instituição. Então, por exemplo, se você está estudando para a prefeitura, pegue provas de prefeituras que essa banca fez anteriormente. Se você está estudando para um cargo de Estado, pegue provas de cargos do Estado, né, de instituições do Estado, órgãos públicos. E, por último, uma análise que você pode fazer, como eu falei, a banca é previsível. Então, você pode analisar dentre as provas quais questões caíram mais e focar nelas. Né? Então, eu tenho um Excel
né, um arquivo de planilhas, eu vou disponibilizar para vocês aí, que eu uso para fazer as minhas lógicas ali de questões. Então, o que eu faço? Eu coloco as questões, respondo elas, coloco meu gabarito da prova, né? E já marca ali para mim o que eu acertei e o que eu errei, né? Por uma simples formatação condicional de tá igual, tá diferente, marca vermelho, marca verde. Então, ali você já sabe se errou ou acertou. E do lado eu coloco o nome das questões, o tipo das questões. É interpretação de texto, é gramática, é conjuntos normais, enfim, vamos supor, no caso de engenheiro civil, é hidráulica, é elétrica, é geotecnia, enfim. Ah, aí você vai fazer uma prova. Na outra você vai também descrever qual o assunto das questões, né? E por fim você vai ter um ranking ali de quantas vezes aquela mesmo tipo de questão, mesmo assunto de questão caiu. E baseado nisso você consegue fazer um simulado, por exemplo, no site do que concursos ali, gratuitamente você consegue fazer um filtro e você consegue estudar questões é, deles, né? Então, ou até mesmo se você puxar em outros sites aí, você consegue fazer esse simulado. Aí você consegue focar exatamente nas questões que você sabe que tem maior probabilidade de cair. Tá ok? Então fica aí as minhas dicas